Tem algo muito estranho acontecendo no novo filme da DC e o James Gunn deve estar arrancando os cabelos, né? Porque Supergirl chegou aos cinemas, né? E os números estão gritando que esse pode ser o projeto mais frustrante, né? Da nova fase da DC nos cinemas até agora, né? Que tinha tudo para ser a melhor fase e iniciando esse novo universo. Então, quer entender tudo isso agora, como que esse filme está tão problemático e pode ser um grande fracasso? Continua aqui no vídeo até o final. Então, galera, é realmente triste, né? Porque Supergirl deve arrecadar, né, aqueles míseros 39 milhões nos Estados Unidos, né? E próximo ali da abertura do Coringa 2, sabe? O Foliadu lá, o Loucura 2 lá. Com a Arlequina, que foi um grande fracasso, né? E a Supergirl tá fazendo lá no Letterboxd 3,2, tá pegando nota B no CinemaScore, né? E que, diferente do Rotten Tomatoes, são realmente locais mais precisos na questão de como o público está reagindo, né? Por exemplo, o CinemaScore B para filme de super-herói é uma nota baixa, querendo ou não, porque ali você pega o momento da reação, as pessoas saindo do cinema, o que elas acharam. E geralmente quando eles pegam a reação assim é do pessoal que é fã também. Porque você concorda comigo, né? Quando a pessoa vai na estreia assim do filme, principalmente esses filmes de super-heróis, é porque a pessoa, querendo ou não, é fã e acompanha, né? Então a probabilidade dela gostar é maior. Então vamos entender como que esse filme está sendo tão problemático, quais são os reais problemas desse filme, por que a repercussão dele está tão baixa, do público, as críticas negativas com a mídia mesmo, né, dando nota baixa para o filme, nota negativa. Vamos discutir os principais problemas com spoilers nessa crítica aqui, com spoilers. Então se você ainda não assistiu, dá uma olhada lá no filme e volta aqui depois, ou continua aqui se você não ligar também, né? E porque esse filme pode ser um grande erro para o futuro da DC. Então, galera, depois que eu saí do cinema, né, eu fiquei com uma sensação meio estranha, né? Porque eu gostei da Supergirl, mas eu não gostei do filme da Supergirl. Tipo, parece contraditório, né? Só que, tipo, existe um motivo muito plausível para eu achar isso depois de pensar um pouco. E existe uma diferença enorme mesmo quando você vai adaptar uma HQ e entender, né, por que essa HQ já virou meio que um clássico moderno instantâneo, né? E eu acho que é justamente aí que Supergirl acerta em algumas cenas, mas erra na essência que ela podia ter nessa história. E no final do vídeo a gente volta nisso, né? Porque para mim ela resume exatamente o maior problema desse filme. Mas a gente precisa falar também, eles perderem a oportunidade de desfazer realmente, né, aquilo que eles tinham feito do Kal-El ser um conquistador de mundos, né? Isso realmente foi algo que eu acho que eles tinham oportunidade de mudar. Era tão fácil colocar um flashback, né, falando que não, na verdade, eles não mandaram o Kal-El, o Clark, não fizeram o Superman ir para a Terra para conquistar, mas não, o James Gunn parece que ele insiste ao máximo para provar aquele ponto dele, que na verdade acaba desmerecendo um pouco a origem do Superman, né? Mas tipo, eu acho que falando de verdade, o que dói muito para mim mesmo ter que dizer aqui é que esse filme ele não acompanha, o roteiro não acompanha a atuação da Millie Alcock, que você vê que ela está se esforçando. O roteiro não acompanha. Tipo, a Ana Nogueira era uma grande promessa que o James Gunn falou que era uma roteirista muito boa, incrível. Desde o início que ele contratou ela, ele falou isso. Ela não tem muito trabalho na TV e não fez quase nada para o cinema, é o primeiro filme dela. E tipo, eu pensei, cara, se o James Gunn, que é um roteirista tão bom, tá apostando nessa roteirista estreante, tipo, é porque realmente ele tá vendo um talento ali de alguém que não teve oportunidade. Aí ela vai entregar isso, é muito difícil ter tido interferência nesse filme, não vai dar pra usar essa desculpa porque a Ana Nogueira não teve liberdade. Não, o James Gunn deu liberdade, ele supervisionou, então ela fez isso e ele achou que estava no ponto que deveria, sendo que não estava. Então esse é um grande problema, né? Então o filme ele tenta entender a dor da personagem, tenta dar um arco para ela, o que é super válido, mas até porque ela tem uma base muito boa, esse filme para adaptar da Mulher do Amanhã, só que ele esquece de, parece que não tem muito coração, sabe? Tipo, aqui entra a Ruth, por exemplo, porque esse é um ponto que, tipo, dá pra gente pensar muito nisso, para quem leu o HQ principalmente,
Tipo, toda grande história, jornada, precisa transformar alguém, ter bons personagens, mas essa transformação de uma personagem não pode acontecer nessa jornada dela, porque o roteiro tá dizendo pra gente o que aconteceu. A gente tem que perceber, a gente tem que acreditar, e esse filme, ele não consegue fazer isso, né? Ele não consegue passar pra gente o que ele quer exatamente. E não que ele fique subestimando o espectador, mas isso explica então porque a amizade das duas, que é tão importante na HQ, não acontece aqui. Então, tipo, o roteiro ele parece uma lista ali de checklist que ela precisava fazer, a Ana Nogueira, e no fim ela não tem a mesma qualidade, o mesmo coração que a HQ. O filme parece, tem essa ideia de road movie, né? A ideia parece um GPS. Vá pro planeta, faça uma luta, converse 5 minutos, beba mais. Vá pro planeta. Vá pro sol vermelho, volta pro sol vermelho. Vai pro sol verde, vai pro sol amarelo. Realmente, tipo, não esquece. Vou beber mais um pouco, vou comemorar. E realmente é só isso. Faça outra luta, beba mais. Aparece o lobo um pouquinho, ele fala alguma coisa besta, vai embora. Então, tipo, realmente, tudo bem que a HQ ela tem várias, passa por esses locais, assim, por esses planetas, é uma oportunidade de você mostrar mais do universo DC, e eu acho que a ideia de colocar o lobo é uma ótima ideia, só que realmente parece que realmente tinha essa lista que ela tinha que fazer, mas ela não dá uma harmonia para tudo isso que ela está tentando mostrar. Então, realmente, isso começa a desmoronar ainda mais no terceiro ato, né? Porque a gente tem toda essa conveniência do Sol Verde lá, né? E realmente, para ter essa jornada até ela pegar o uniforme, e realmente é a lembrança do Superman, tudo é um pouco mal encaixado aqui, apesar de que um grande ponto positivo também são as aparições do Superman, né? Quando a gente vê, então, ela sendo recebida pelo Superman na Terra, e até aí a gente vê que parece que o James Gunn estava ali tendo um cuidado maior, e principalmente da última cena também, que meio que era para ser cena pós-crédito, mas estabelece que a cara vai seguir então na Terra, né? Mas enfim, tipo, eu acho que realmente é como se o roteiro tivesse com pressa até, depois de até algumas conveniências, uma barriga ali no meio do filme, né, de estender um pouco demais, apesar do filme ser curto, é como se estivesse com pressa de chegar logo no final, né? Parece até a questão do orçamento também pode esbarrar nisso, mas sem preparar esse terreno do jeito que poderia, né? Então preparar tudo isso é muito importante. E até para não repetir isso, então já prepara o seu like também aqui embaixo, claro, né? Você não achava que eu não ia falar isso. Então dá o seu like aqui, porque realmente ajuda demais mesmo. Não precisa ter pressa, tá? Dessa vez não precisa, não tem problema. É só um segundo que você faz e já ajuda demais. Então fala comigo, nerds. Eu sou o Lucas, roteirista e apresentador, e você está no Experiência Nerd, o seu refúgio no universo nerd, numa experiência sem fim. Então já comenta aqui sua opinião sobre a Supergirl e vamos falar então sobre esse final também, de uma vez, né? Porque o final, ele muda completamente a personagem, né? Pelo menos olhando do ponto mais clássico dela, né? Então, realmente, fica esse questionamento até aqui, né? Porque realmente esse provavelmente é o trecho mais polêmico também, que até eles repetem algo que acontece nos filmes do Zack Snyder, o que é realmente impressionante, porque ao invés da Supergirl escolher dar todo aquele discurso para Ruth de não buscar vingança, ela vai lá e depois mata o Crane. Então, tipo, realmente, talvez essa seja a decisão mais polêmica mesmo, porque ela muda completamente a discussão, o discurso que ela teve com a Ruth, né? E explica a diferença, então, da HQ pro filme. E do mesmo jeito que o Superman é um ponto positivo, o Lobo também é um ponto interessante até. Tudo bem que a gente não explora o potencial do personagem, ele tá um pouco diferente aqui, até porque ele não pode ser no nível que o Lobo é nos quadrinhos, né? Porque realmente é um projeto PG-13, ele é, né, livre para os públicos e tal, criança pode assistir e tal, adolescente, então ele não vai ter sangue, não vai ter nada super violento, né? Mas apesar desses dois pontos serem interessantes e chamarem mais atenção, eles não ajudam a salvar também o filme, né? Então, tipo, realmente, sabe qual foi a minha sensação, assim? Tipo, parece que o filme está muito preocupado mesmo, né, de adaptar esses momentos da HQ e pouco preocupado em adaptar o motivo pelo qual a HQ é tão boa, né? Realmente parece que eles esqueceram em dar uma profundidade ali, mas realmente eles colocam muito na conta da roteirista e é uma pena, porque
ela tá escolhida para fazer a Mulher Maravilha, estava fazendo o roteiro do Jovens Titãs, e o James Gunn criticou ela, elogiou ela por ela ser muito rápida fazendo os roteiros e muito boa. E já falou que o Matt Reeves é muito lento fazendo os deles, né, o diretor de The Batman. Mas tipo, poxa, se ela escreve muito rápido e sai algo que não explora todo o potencial da HQ, sendo que ela tem uma base ótima de HQ, ela vai escrever Mulher Maravilha, os Jovens Titãs, e o Matt Reeves que escreveu The Batman, né, ele tem um problema de ser muito lento? Ele realmente tem. Mas o que você prefere? Uma que escreve muito rápido e entrega um filme que fica abaixo, ou um que escreve mais devagar, mas entrega algo surreal? Realmente não tem como cobrar. Tem como cobrar do James Gunn, mas eu entendo também que ele tem que lançar projetos mais rápido, porque o universo precisa de todo ano ter filme, né? Mas realmente eu acho que podia ter um cuidado maior nisso aí. Então, tipo, eu não saí do cinema pensando, né? Eu acho que a maioria não sai pensando que a Supergirl é uma personagem ruim. Até porque eu sei que ela não é, eu sei a capacidade, o potencial que ela pode ter. Mas muito pelo contrário, eu saí pensando que a Supergirl, justamente por conhecer esse histórico que ela tem, já teve série, já teve filme lá nos anos 80, apesar de ser aquele filme uma bizarrice também, mas ela é uma personagem super popular e ela merecia algo muito melhor. Porque realmente, quando a história deixa a cara ser a Kara Zor-El que a gente conhece, ela funciona bem. O problema é que isso acontece poucas vezes, né? E aí, o que vocês acham disso? Porque eu acho que agora realmente o final ele deixa justamente pré-estabelecido ali que ela vai ser importante no próximo filme do Homem do Amanhã, né? E ela tá na Terra agora e realmente ela vai ter um papel maior e até para ajudar o Superman na invasão do Brainiac, né? E a gente vai comentar sobre essa cena pós-crédito no próximo vídeo aqui do canal também. Então já se inscreve aqui para não perder. E também o Lobo, eu acho que ele tem essa função de realmente explorar ali, apresentar o personagem para eventualmente ele ganhar uma continuação ali com um filme solo e tal, que eu acho que é o que muita gente quer, mas eu acho que pra mim, tipo, apesar do Lobo ser um personagem muito bom, querendo ou não, ele não ajudou esse filme, ele não é popular ao nível de ajudar esse filme fazer mais dinheiro, que não tá fazendo, né? Então, tipo, eu acho que eles deveriam aproveitar para fazer uma série do Lobo, porque se fizer filme rated R, vai precisar de mais orçamento e de repente não vai ter o mesmo impacto que deveria e não vai conseguir se pagar tão bem. Então, para mim, eu acho que o Jason Momoa como Lobo numa série da HBO faria muito sentido também. O que vocês acham? Comenta aqui todas as suas teorias sobre o futuro, se vocês acham que Supergirl chegou nesse nível da HQ ou não, ou se ela realmente merece todas essas críticas que está tendo, né? O que você acha? Você acha que vai ser um grande fracasso ou vai conseguir se pagar, pelo menos ali a longo prazo? Comenta aqui e também confira esse outro vídeo que tá demais. Continua no XPN, é isso aí, valeu, falou, até mais.